Então, essa é a segunda live do curso de composição de programas em Python. Eu fiz uma apresentação muito rápida aqui sobre os conceitos que vocês viram no curso. Eu anotei também algumas perguntas que vocês me enviaram via mensagem privada e também na lista de discussão. Então, eu vou ver se eu passo sobre elas. E se houver mais perguntas aqui, vocês podem ir fazendo pela sala de conversa, por exemplo. Então, acabei de ligar a janela de conversa aqui, eu vou ver, tá bom? Então, deixa eu tentar compartilhar minha tela aqui. Pronto. Só um segundo. Share. Gente, eu suponho que vocês vão estar vendo a minha tela, né? Sim, estamos vendo. Ok, deixa eu só colocar em modo de apresentação aqui. Bom, então, como eu disse, a ideia aqui é, em 5 minutos, ou mais ou menos, passar sobre o que eu falei, sobre a parte de programação funcional, e depois eu passo em cima de algumas questões que foram discutidas. E se vocês tiverem dúvidas, a gente vai conversando aqui durante a live, tá bom? Então, essa segunda parte do curso foi sobre programação funcional. Em particular, foi sobre programação funcional em Python. Python, notem, não foi uma linguagem concebida para ser uma linguagem de programação funcional. Por outro lado, assim como várias outras linguagens modernas, ela disponibiliza para o desenvolvedor várias ferramentas que são, de fato, conceitos que vieram desse paradigma de programação chamado programação funcional. Então, o que é a programação funcional? Então, é um modelo de computação. Ele surgiu na matemática antes de surgir na ciência da computação. Então, ele vem de um modelo chamado cálculo lambda. O cálculo lambda tem uma história antiga. Ele foi uma ferramenta teórica criada por um filósofo chamado Alonzo Church, um lógico chamado Alonzo Church, na tentativa de responder um dos problemas de Hilbert. Então, David Hilbert era um matemático e na virada do século XIX para o XX, ele perguntou se haveria um princípio geral para resolver qualquer equação de Diophantine. Então, assim, o que é uma equação de Diophantine não importa, mas na verdade ele estava perguntando se existe um princípio geral para resolver qualquer problema algorítmico, de natureza algorítmica. Então, Alonzo Church inventou o cálculo lambda para mostrar que a resposta é negativa. Ele publicou o artigo em 1936. Um ano depois, o Alan Turing publicou um artigo também, mostrando que isso de fato não era possível, né, concordando com Alonzo Church. As máquinas de Turing são um modelo que norteia uma programação que a gente chama de imperativa, e o cálculo lambda é o modelo que norteia o que a gente chama de programação funcional. Assim, de uma maneira mais pragmática, a programação funcional é um conjunto de 4 coisas. Então, a gente tem 4 conceitos aqui, 4 pilares: a transparência referencial, dados imutáveis, recursão e funções de ordem superior. Então, o que são essas coisas? Transparência referencial é uma propriedade de funções. No curso eu chamei de funções puras. Então, assim, dadas as mesmas entradas, a função deveria retornar sempre o mesmo valor. Então, isso é uma função que é referencialmente transparente. Então, é algo muito importante em ciência da computação. As expressões lambda de Alonzo Church, do cálculo lambda, elas são todas expressões puras. Outra questão muito importante são os dados imutáveis. Então, em programação funcional, a gente trabalha muito com estruturas de dados chamadas de estruturas persistentes, no sentido de que elas não mudam. A gente ainda consegue fazer, claro, né, diversos processamentos, mas a gente vai estar sempre produzindo estruturas novas. Assim, por razões de eficiência, a gente não copia a estrutura toda. Mas, normalmente, a gente copia uma parte dela. Então, a gente está produzindo uma estrutura nova. Uma parte muito importante de programação funcional é a recursão.
Então, recursão é uma característica de programação declarativa. Então, assim, a programação funcional é um subparadigma dentro desse paradigma maior, que é a programação declarativa. Então, recursão é a forma que a gente tem de descrever o que é uma coisa com base naquela coisa um pouco menor. Então, assim, é a forma que a gente tem de implementar funções que poderiam não terminar, por exemplo, né, em programação funcional. A gente não usaria um laço explícito igual a gente faria em programação imperativa. E o quarto pilar são as funções de ordem superior. Funções que recebem outras funções como parâmetro. E funções que retornam funções com valor de retorno. Então, a partir dessas funções de ordem superior, a gente acaba criando esse modelo de programação orientado a templates, onde eu tenho um algoritmo com algumas lacunas. Então, eu construo isso com essas funções de ordem superior. Por que programação funcional passou a ser interessante? Notem que programação funcional surgiu em 1936, assim, antes da máquina de Turing, inclusive um ano antes. Dentre as duas primeiras linguagens de programação que se tornaram populares, uma delas era funcional, que era Lisp. Mas de fato, assim, a partir dos anos 50, depois dos anos 60, a programação imperativa assim, matou a programação funcional. Assim, a programação funcional passou a ser muito uma curiosidade. Mas ciência dos dados, de fato, fez a programação funcional ressurgir das cinzas, né? Assim, passou a tornar a programação funcional importante novamente. Então, o fato é que em Python, por exemplo, a gente tem várias bibliotecas assim, muito voltadas para processamento de grandes massas de dados. E essas bibliotecas elas são extremamente funcionais. Pandas, por exemplo, é uma biblioteca extremamente funcional. Então, quando a gente vê um programa funcional hoje, é claro que a gente não vê recursão. Assim, a gente vê muito mais o uso desses combinadores funcionais. No caso, no curso a gente viu três, né? Map, Filter e Reduce. Mas existem vários outros. Drop by, Take While, Group by, Drop Until. Então, assim, há vários combinadores funcionais que as pessoas usam, igual quebra-cabeças mesmo, né? Para transformar dados. Então, assim, programação funcional ela é muito útil para transformar dados. É um paradigma em que eu tenho transformadores, ou seja, funções que são como filtros, por exemplo, que recebem o dado e produzem um dado novo. Então, a composição desses elementos é programação funcional. Então, programação funcional é hoje algo muito importante, algo muito encontrado, por exemplo, em linguagens como R, assim, claro, né, assim, em várias linguagens como que não são necessariamente funcionais, como JavaScript, Ruby, mesmo Python, Java, assim, que hoje possuem expressões lambda, possuem map, reduce. Notem que Java começou como uma linguagem extremamente imperativa, se orientada a objetos, e hoje ela dá muito suporte à programação funcional. Então é algo que se tornou muito importante na última década agora. Nesse curso a gente viu 5 partes, né, de programação funcional. O conceito, foi a primeira aula. Então, a gente falou também sobre funções de ordem superior. Eu expliquei o que eram closures. O que é esse modelo de programação voltado a templates, em que eu tenho algoritmos bastante reutilizáveis e eu parametrizo o algoritmo não com tipos e nem com valores, mas com funções. Então, eu tenho, por exemplo, um algoritmo de ordenação, que é parametrizado no operador de comparação. Então, assim, o operador de comparação pode ser uma função de alta ordem, de ordem superior. Então, é um modelo de programação que a gente segue em programação funcional. A gente falou muito de map, filter e reduce, que são as funções mais comuns, mais conhecidas dentro de programação funcional. Então, assim, elas existem em várias linguagens de programação. E é possível escrever vários algoritmos diferentes combinando essas funções. E elas têm várias vantagens. Assim, em vez de usar um laço, né, um laço imperativo, quando a gente consegue escrever programas como map, filter, reduce, a princípio pode parecer um pouco estranho, né, assim, um código, assim, quando a gente não é ainda fluente, né, nesses combinadores, mas depois eles se tornam bastante naturais e a gente começa a ver padrões. Então, você tem um laço que implementa um mapa, ou tem um laço que implementa um filtro ou uma redução. Então, e elas têm algumas vantagens. Por exemplo, sempre terminam,
Assim, é algo que a gente não consegue provar com o laço, né? Então, essas 3 operações, elas sempre terminam, desde que o operador que é utilizado, né, para parametrizá-las termine, elas vão terminar. Aí, na quarta parte do curso, eu mostrei um pouco sobre como que a gente processa dados. Então, eu mostrei como que a gente processa um arquivo CSV, mas nota que em Python a gente pode processar arquivos em qualquer formato. YAML, JSON, sem escolher CSV, simplesmente porque é fácil de mostrar nos slides, nas transparências. Então, a gente fez várias buscas na tabela dos Brasileirões de 2000 a 2019. Então, assim, mostramos como que era possível descobrir quais times fizeram mais gols, o saldo de gols dos times, enfim, assim, simplesmente combinando map, filter e reduce. E eu terminei o curso mostrando compreensões de dados. Normalmente a gente chama isso de compreensões de listas. E aqui é tradução livre. Isso vem de list comprehension. Não está claro para mim que comprehension, nesse contexto, deveria ser compreensão no sentido de compreender em português, não? Mas a gente traduz assim. Seria talvez algo como declaração de dados, não é? Assim, algo como dados declarativos. Mas, enfim. Então, a gente viu como que a gente usa esse recurso de compreensão de dados para construir várias estruturas diferentes, listas, dicionários, conjuntos. Então, é uma forma muito expressiva de manipular dados. Tem algumas coisas que a gente não viu em programação funcional, que a gente veria no curso mais longo, e aqui eu coloquei 6 itens que eu acho interessantes, se vocês tiverem curiosidade de verificarem depois. Então, algo muito bacana que a gente não chegou a ver é a memorização. Então, memorização é um padrão de projeto, né, usado em programação funcional, que usa um cache. Basicamente, posto que dadas as mesmas entradas, a função retorna sempre a mesma coisa, é muito natural eu armazenar as chamadas da função em um cache. Isso é muito usado em programação dinâmica. Por exemplo, quando eu desconstruo um problema em problemas menores, então, assim, eu já resolvi problemas menores, então eu faço um cache daquilo, para não ter que calcular de novo. Por exemplo, se eu quero calcular todos os fatores de um número, quero calcular todos os fatores de 60, 12 é um fator de 60. Eu já sei quais são os fatores de 12, assim, 2, 3, 4, 6. Então, eu não preciso ir dividindo isso por 60, já está no cache do 12. Então, assim, isso torna algumas funções muito mais rápidas. Então, é um recurso bem bacana. Uma outra coisa bacana que a gente não viu também é outro padrão de projeto chamado decorador. Nota que esse padrão ele é muito usado em programação orientada a objetos também. Decorator é um dos padrões do livro do Design Patterns, da gangue dos 4. Em programação funcional ele é muito mais conciso, muito mais elegante, porque eu simplesmente chamo, assim, como eu tenho funções de alta ordem, né, eu consigo chamar operações antes e depois das funções, então é uma forma muito legal de depurar funções, de logar o tempo das funções, de aplicar a memorização. Então, assim, tem muitas coisas bacanas aqui com decoradores. Uma outra coisa muito bacana de programação funcional que a gente não viu é o que a gente chama de programação preguiçosa ou avaliação tardia. Então, tem algumas linguagens que são construídas em torno desse conceito. Talvez a mais importante, né, mais notória, seja Haskell. Então, a avaliação preguiçosa é a gente não avaliar os parâmetros antes de eu chamar a função. Eu avalio os parâmetros somente se eles forem necessários dentro do corpo da função. Mas, enfim, então, a parte grande de programação funcional. Um outro recurso muito legal, que é muito comum em programação funcional também, hoje é muito usado, por exemplo, em Java também, essa noção de streams. Então, streams, basicamente, é uma estrutura de dado infinita. Normalmente, em programação funcional, a gente usa listas para representar streams, e isso tem uma aplicação prática muito grande. Por exemplo, se eu faço crawling da web, eu consigo imaginar que todas as páginas, né, elas formam uma lista. E como eu não conheço a web inteira, essa lista é infinita. Então, eu não preciso baixar todas as páginas para poder operar com essa lista. Eu consigo operar com o prefixo da lista. Então, esse é um recurso também muito usado em programação funcional. Também presente em programação imperativa. Tem bibliotecas em Python para implementar streams também. E uma outra coisa muito bacana que a gente não viu, essa aqui é de Python, né? Existe um pacote chamado IterTools, que tem vários combinadores funcionais.
Então, tem group by, assim, eu tenho tuplas, eu quero agrupá-las de acordo com algum padrão. Eu consigo montar permutações, eu consigo pegar prefixos desses dados, né? Assim, por exemplo, retorne todos os números ímpares até encontrar o primeiro par, por exemplo. Então, assim, tem vários combinadores lá. E tem várias outras linguagens que são realmente linguagens funcionais, né? Que foram concebidas, que foram projetadas para serem linguagens funcionais. Então, Python não é uma delas. Python é uma linguagem multiparadigma que suporta programação funcional, suporta vários outros paradigmas também. Mas a gente tem, por exemplo, Haskell, assim, uma linguagem bem conhecida, funcional. A gente tem ML, SML no caso, né? Assim, Standard ML. ML aqui significa Meta Language, não é Machine Learning. Mas, enfim, é uma das linguagens funcionais mais conhecidas também, principalmente entre acadêmicos. Existe uma linguagem chamada Clojure, cujos programas executam na JVM, que é muito usada hoje para desenvolvimento de programas paralelos. Tem uma linguagem super bacana chamada Elixir, que inclusive foi criada por um brasileiro, José Valim. Muito popular hoje, extremamente popular, inclusive. No ano passado foi a segunda linguagem com salários mais altos no Stack Overflow. Então, assim, são várias outras linguagens funcionais. Então, assim, esse era o apanhado que eu tinha para fazer aqui. Eu vou descompartilhar a minha tela agora. E eu vou rapidamente abrir aqui para perguntas. Então, vocês conseguem se desmutar se houver alguma pergunta. Então, se não, eu vou passar nas perguntas que eu anotei aqui, que eu recebi. Mas, então, tem alguma pergunta que vocês querem fazer? Vocês podem falar ou então escrever na janela de conversa. Professor, tá me escutando? Bom, é que assim, quando a gente estuda um pouco de estrutura de dados, as funções, inclusive os algoritmos de ordenação, a gente aprende eles de forma imperativa. E, pelo que me pareceu, pelo menos na anotação lá de Big O, a complexidade desses algoritmos são bem melhores do que as recursivas. Então, o que eu queria perguntar é o seguinte: nesse contexto, em programação funcional, os algoritmos, por exemplo, o Merge Sort e o Quick Sort, que a gente, como exemplo, eles são melhores implementados, pelo menos ali, de forma recursiva do que a da imperativa? Tipo assim, na anotação BIO, por exemplo. Eles são melhores ou piores, digamos assim? Os dois algoritmos que a gente viu, o Merge Sort e o Quick Sort, eles têm a melhor complexidade possível. Assim, o Merge Sort, o melhor caso dele é n log n, onde n é o número de elementos que tem que ser ordenado. O Quick Sort que a gente viu tem um pior caso quadrático, mas isso é inerente ao Quick Sort. Então, assim, mesmo o Quick Sort imperativo vai ter um pior caso quadrático também. Se a lista é aleatória, o quicksort que a gente viu, ele vai ser muito rápido, ele também vai ter a complexidade n log n. Bom, isso dito, isso é a complexidade em tempo deles, só que eles têm uma complexidade maior em espaço do que as versões equivalentes imperativas. Então, tanto o merge sort imperativo quanto o quicksort imperativo, é possível escrevê-los usando odd n memória. Assim, n é o tamanho da entrada, né? Então, eu consigo escrevê-los com a quantidade linear de memória. Os nossos algoritmos funcionais, eles são n log n em memória. Eles são n log n em tempo, igual aos equivalentes imperativos, mas eles têm um componente mais custoso em memória. Isso é porque a lista, sendo imutável, não tem jeito, né? Eu tenho que replicar a lista. Então, eu acabo copiando a lista várias vezes. No caso, log n vezes. O quicksort tem um pior caso. Eu posso ter que copiar a lista um número quadrático de vezes, mas isso não é um problema da programação funcional, isso é um problema do algoritmo, assim, do algoritmo quicksort. Ele tem esse problema mesmo. Agora, assim, do ponto de vista de eficiência,
assim, eficiência teórica, né? Eu acho que vai ser muito difícil vocês conseguirem pensar num algoritmo imperativo que eu não consiga escrever com a mesma complexidade em notação funcional, usando estruturas imutáveis. Mas eles existem. Então, existem algo, assim, existe um teorema bastante famoso, foi escrito por um japonês chamado Morita, que diz que qualquer algoritmo imperativo, assim, que trabalha na memória sem criar memória nova, eu consigo replicá-lo nesse paradigma funcional sem ter memória mutável, adicionando um componente log n, a complexidade dele, assim, a notação O dele, né? Então, o O dele vai ter um adicional de log n, qualquer algoritmo. Então, mas a maior parte dos algoritmos imperativos a gente escreve do mesmo jeito em notação funcional. Assim, vocês podem pensar em vários aqui. Eu acho que vai ser muito difícil vocês conseguirem pensar em alguns algoritmos que realmente o pior caso acontece, né? Assim, eu vou ter que colocar o log n neles. Bom, então foi isso. Mais perguntas? Enio, você continua com a mão levantada? Sua pergunta foi respondida ou você simplesmente esqueceu de baixar? Só um comentário também. É que você falou que dá pra digitar no chat, mas não dá não, tá? Eu só comentando aí. Isso é péssimo. Bom, então vocês vão ter que falar. Eu já mandei minhas perguntas antes, então. Peraí, eu anotei algumas aqui. Olha, eu tenho 5 perguntas, não, tenho 6 perguntas anotadas aqui. Você quer falá-las novamente? Eu não sei, na verdade, assim, eu não anotei o autor das perguntas. Quem está falando é o Vitor? Luiz. Tá, Luiz, você pode repetir suas perguntas? Assim, elas estão aqui, mas eu não sei quais são as perguntas que você fez. Posso. Um segundo. Deixa eu abrir aqui o Moodle. Mas uma coisa que eu tinha comentado era essa questão que você já respondeu, eu acho, né, sobre a eficiência dos algoritmos recursivos. Você até comentou do Hadoop, etc. coisas, e eu falei mais ou menos isso que ele falou também, que eu fiquei, enquanto eu implementava, eu fiquei em dúvida quanto a como que isso podia ser mais eficiente, sabe? Como que funcionava isso. Mas acho que você já deu uma iluminada sobre isso. Mas a outra coisa que eu perguntei eu queria saber melhor qual que é a diferença quando nós usamos diferentes compiladores, interpretadores, que tem o CPython, o Jython, o PyPy, e tem os compiladores de just-in-time, tipo Numba, e as pessoas falam também que o Python é uma linguagem interpretada e não compilada, só que eu fico meio assim com essa forma que eles chamam a linguagem, sabe? Eu queria entender melhor essa parte. Tá bem. Então, eu vi essas perguntas aqui. Então, vamos lá. Primeiro, né, como que como programas em Python são executados? No mundo das linguagens de programação, existem 3 formas de executar um programa. Eu posso compilar esse programa para código de máquina. Então, normalmente, programas em C vão ser compilados, programas em C++ vão ser compilados. Então, quando eu compilo um programa para linguagem de máquina, para código binário, eu estou gerando as instruções que o processador entende. Então, assim, eu estou conversando diretamente com o processador. A outra forma de executar um programa é interpretar o programa. Então, o que é interpretar o programa? Eu pego assim, a representação do programa, né, no caso, uma cadeia de caracteres, eu transformo isso em uma estrutura de dados. Normalmente, essa estrutura de dados vai ser uma árvore. Essa árvore tem um nome, inclusive, ela chama árvore de sintaxe abstrata, Abstract Syntax Tree. E aí eu atravesso essa árvore, eu faço um algoritmo, assim, esse algoritmo tem um nome também, ele chama Visitor, assim, é esse padrão de projetos, eu atravesso essa árvore, e para cada nó da árvore eu tomo uma ação. Se eu vejo um while, por exemplo, um loop, né, eu vou implementar esse loop de alguma forma, né, usando funções que já estão feitas. Isso é interpretação. Poucas linguagens são, de fato, interpretadas dessa forma.
Talvez as mais comuns vão ser as linguagens que a gente usa no sistema operacional, as linguagens Bash. Então, o Bash Script, o Shell Script, elas são interpretadas dessa forma. E entre esses dois extremos, assim, interpretação pura e a compilação, tem um meio aqui que chama virtualização. Então, na virtualização, eu pego um programa, eu compilo esse programa para uma linguagem intermediária, no caso, que a gente chama de bytecodes normalmente, e esses bytecodes são linguagem de máquina. Aí eu interpreto esses bytecodes. Então, assim, eu interpreto esses bytecodes como uma arquitetura virtual. Então, são as formas de executar uma linguagem. Então, Java, PHP, Ruby, são todas virtualizadas. Python é virtualizado também. Então, assim, a grande, assim, a interpretação, a implementação padrão é o CPython. Então, assim, é uma máquina virtual de Python, escrita em C. Então, ela vai traduzir Python para uma linguagem assembly, tipo, mas não é uma assembly de x86. É uma assembly do CPython. E ele vai interpretar esse assembly. Então, CPython é lento, então, porque tem várias coisas acontecendo, né? Primeiro, eu estou pegando o programa, traduzindo para uma assembly assim, virtual. E para cada instrução do assembly virtual, eu estou interpretando esse assembly virtual de alguma forma. E tem outras formas de executar Python. Então, você falou três aqui, né? Vamos lá. PyPy, Numba e eu anotei Jython. Então, Jython é uma forma de traduzir Python para bytecodes da JVM, da máquina virtual Java. Então, eu pego um programa Python e eu traduzo para os bytecodes da máquina virtual Java. E aí eu deixo a máquina virtual Java executar esses programas. E eu ganho várias coisas, né? A máquina virtual Java tem um compilador just-in-time, então tem esse ganho em eficiência. Então, esse é Jython. PyPy foi o primeiro compilador just-in-time de Python. Então, PyPy é uma outra forma de executar Python, totalmente separada do CPython. Então, o PyPy, ele mistura a interpretação com uma coisa que a gente chama de compilação just-in-time. Então, o que é isso, né? Eu estou interpretando o programa, e eu transformo algumas funções desse programa em código de máquina, assim, durante a interpretação. Isso chama compilação just-in-time. Então, assim, PyPy é totalmente separado do CPython, tanto que tem alguns pacotes, inclusive, que são parte do CPython, que são exclusivos do CPython, que não vão funcionar em PyPy. E tem um compilador just-in-time de Python, chamado Numba, que funciona dentro do CPython. Então, Numba também pega bytecodes Python e transforma isso em x86. Só que o Numba funciona como uma extensão do CPython, que é a interpretação padrão de Python. Aí tem algumas vantagens, né? A principal vantagem é a compatibilidade com a implementação padrão. Inclusive, tem um ex-aluno do laboratório de compiladores da UFMG que hoje trabalha profissionalmente, né, na implementação de Numba. Ele trabalha na empresa chamada QuantSight, assim, e ele participa do comitê que implementa o Numba, que é o compilador just-in-time de Python. Eu respondi a pergunta? Sim, deu para esclarecer bem o que eu queria saber. Obrigado. Ô, gente, eu vou parar aqui só 10 segundos, que o meu filho tá ouvindo música muito alto, tá? Eu acho que tá começando a atrapalhar, deixa eu só falar com ele. Tá bom. Pronto, voltei. Então, outra pergunta, então, aqui é do Luiz também, né? Eu gostaria de saber um pouco mais sobre como a programação funcional é utilizada na prática, principalmente em aplicações de paralelismo. Talvez entrando no porquê a implementação de MapReduce da Google e do Hadoop ser tão impactante. Tá. Então, assim, a pergunta é... Deixa eu simplificar a pergunta. Assim, o que paralelismo tem a ver com programação funcional? Assim, um dos problemas do desenvolvimento de programas paralelos é uma coisa chamada condição de corrida, data race. Então, um data race acontece quando eu tenho duas threads separadas tentando acessar a mesma posição de memória e um dos acessos é uma escrita.
Então, assim, quando acontece um data race, o comportamento do programa acaba ficando indefinido. Em programação funcional, data races não existem. Assim, em programação funcional pura, data races não vão acontecer. Então, assim, por que isso não acontece em programação funcional? É simplesmente porque eu não tenho escrita de memória, assim, eu não tenho dados mutáveis. Agora, na próxima semana, a gente vai falar de programação paralela. Mas, assim, dando uma prévia rápida aqui, map, por exemplo, é super paralelo. Então, assim, se eu tenho N processadores, eu executo map em O de 1. Cada processador cuida de um pedaço da lista. E a redução também é muito paralela. Se eu tenho N processadores e a operação de redução é associativa, eu consigo executá-la em log n. Então, assim, diminui muito a complexidade do código, a complexidade sintótica do algoritmo. Mas é que eu já vi até o Flávio falando, né, que semana que vem ele vai falar, então eu vou deixar para vocês conversarem sobre programação paralela, sobre Hadoop, na semana que vem, tá bom? Tá bem, gente. Então, essas foram as perguntas do Luiz. Tem mais 3 aqui. Tem alguma outra pergunta que vocês gostariam de colocar antes de eu passar nas outras que eu anotei? O Vitor tem uma pergunta? Sim, boa noite. Professor, naquele programa lá do CSV, né? Quando você entrava com aquele list lá, você estava tirando o cabeçalho, né? Você não estava pegando todos os dados de todos os jogos, não. Correto? Não, eu não entendi a pergunta, não. Assim, eu estava pegando o cabeçalho, como assim? Você entrava lá... aquele CSV tem os jogos de 2000 até 2019. Aham. Aí você entrava lá com list, botava list, abre parênteses, o dado, né? O dado em si, fecha parênteses. Nessa operação, você estava pegando só a primeira linha, né? Dos dados. Estava pegando, tipo, time A, time B, local do jogo. Você não estava pegando em si, tipo, Botafogo, Atlético Mineiro, Flamengo. Assim, eu continuo sem entender exatamente qual que é a pergunta. Por exemplo, tem uma função lá chamada show, que lê o arquivo CSV. Então, eu uso um operador chamado csv.dictReader. Então, aquilo vai ler o arquivo inteiro e vai produzir, a partir daquilo, um dicionário, que é completo. Eram passos após isso. Tipo, acho que numa parte lá, você contava os gols de um time. Aí você entrava com list, criava um objeto, list dados. Aí botava igual a list, abre parênteses, a função. Uma propriedade list, abre parênteses, dado, fecha parênteses. Não, você consegue escrever essa função na janela de conversa? Deixa eu ver aqui. Ou você consegue me mostrar em qual... como é que chamava a função onde aparece essa construção? Acho que o de contar os gols do time no campeonato. Todos os gols. Count goals. Uhum. Tá, list goals, set match to goals, data. Aí tem uma função chamada match to goals que faz um map. Depois eu posso mostrar e mandar um e-mail pro senhor, então. Porque aqui eu não tô ligado. Tá bom. E eu queria saber também a vantagem de usar Python em CSV, sendo que eu posso passar o CSV pro Excel e trabalhar lá. Qual é tipo, a real vantagem que eu tenho fazendo isso? De usar Python ao invés de o Excel mesmo. Bom, no Excel existe uma linguagem de macros também que dá para fazer vários processamentos. Assim, Python é uma linguagem de programação. Então, você consegue fazer processamentos mais complicados em cima do CSV. Então, você consegue fazer vários processamentos nele
usando o Excel também, claro. Então, assim, são linguagens diferentes. Eu imagino que em Python a quantidade de, assim, de código, assim, como que eu digo, os programas que a gente consegue escrever. Não, assim, a linguagem de macros do Excel também é tudo incompleta, né? Assim, qualquer coisa que eu vou conseguir fazer com a linguagem do Excel, eu conseguiria fazer com macro. Com Python, né? Assim, são linguagens diferentes. Assim, você vai estar escrevendo um programa em Python. Você ganha os pacotes de Python, né? O Excel, de fato, não é uma linguagem de programação, embora tenha uma linguagem de programação ali dentro, que é a linguagem de macros do Excel. Só complementando também, igual você falou, ele tem muito mais, por exemplo, dependendo do uso, ele não vai conseguir fornecer esses dados só a partir do Excel, sabe? Ele precisa consumir isso de algum outro jeito. Por exemplo, sei lá, ele tem um servidorzinho escrito em Python que tem algumas funções de processamento que aí tem alguém consumindo desse lugar. Aí tem coisas que o Excel não consegue fazer. Igual tem coisas que o Python não faz também, mas dependendo do uso, acaba sendo meio que obrigatório usar outra linguagem de programação. Assim, o Excel ele vai funcionar como meio, né? Eu quero analisar esses dados de alguma forma, o Excel é o meio de fazer isso. O Python é o ciclo completo, né? Eu consigo ler os dados, assim, a partir de alguma fonte, igual vocês falaram, consigo analisar os dados, e eu consigo enviar os dados para alguma fonte. Então, assim, eu consigo fazer um crawling, baixar o CSV da web, fazer análise, analisar vários arquivos de uma vez só. Então, assim, eu acho que são coisas diferentes, né? O Excel é uma ferramenta para analisar os dados. E o Python, claro, tem a funcionalidade para analisar o dado, mas é uma linguagem de programação de propósito geral. O Excel vai ser tem uma linguagem de domínio específico, né? Mas, de fato, ela é só uma parte do pipeline de análise de dados. Outras perguntas? Aqui está falando que tem uma pessoa esperando no lobby da sala. Isso, eu imagino que ela tenha entrado, né? Bom, enfim. Eu estou admitindo elas também, né? Tá, Porque ótimo. o professor tem que admitir as pessoas. E só para complementar essa pergunta do Excel contra Python, no CSV, né? Esse eu até fiz um comentário no chat aí. Sim, Excel funciona muito bem, mas em algum momento você vai ter vários arquivos, ou você vai ter um problema que você quer, que nem cabe no Excel, né? Porque ele é visual, vai estourar a memória, mas um CSV muito grande. Então, quando você carrega no Excel, só a parte gráfica do que estoura a memória, né? Então, automatizar o processamento é uma vantagem de Python. Né? Gente, eu não estou vendo nenhuma mãozinha levantada. Tem mais alguma pergunta? Quer ver? Deixa eu passar para outras perguntas aqui. Não lembro o autor, tá? Não anotei o autor. Você abordou brevemente a questão do paradigma funcional ser usado com computação paralela, mas eu ainda fiquei um pouco na dúvida sobre como aplicações CPU-bound funcionariam melhor que programando de maneira imperativa. Digo isso porque fico pensando sobre toda aquela recursividade, muitas vezes uma mesma operação tem de ser realizada repetidas vezes, quando talvez o uso de um array, por exemplo, poderia diminuir muito o tempo gasto. Tá, assim, aqui talvez você pergunta se é eficiência, né? Assim, programas funcionais são construídos de forma recursiva mesmo. Só que hoje, quando a gente escreve programas funcionais, quando a gente usa as funcionalidades de Python para programação funcional, a gente não lida com recursividade, por exemplo. Né? A gente vai combinar map, reduce, folder. Do mesmo jeito que, assim, quando a gente trabalha profissionalmente programando, a gente escreve pouco algoritmo. Assim, a tarefa de programação hoje não é uma tarefa algorítmica, é muito mais uma tarefa de arquitetura. Assim, existem coisas prontas, eu quero juntar essas coisas prontas para fazer outras coisas. Assim, as pessoas não reescrevem algoritmos, não é algo comum. Então, em programação funcional também, assim, quando a gente analisa dados, por exemplo, a gente não vai usar algoritmos recursivos. Então, assim, a recursão existe,
porque os algoritmos, os combinadores que a gente usa, eles são implementados de forma recursiva. Só que normalmente a gente não vê isso. Assim, é algo que, de fato, é algo com o qual a gente não lida. Então, programação funcional, ela, assim, normalmente programas funcionais vão ser menos eficientes do que programas imperativos, mas eles tendem a ser mais eficientes do ponto de vista do programador, quando o programador está acostumado com código funcional. O código funcional tende a ser menor, por exemplo. Há quem defenda que seja mais claro também. Isso é claro que isso é subjetivo, né? Mas o fato é que, assim, essa produtividade do programador tanto é desejável que várias linguagens hoje já incluem operações funcionais. Então, mesmo linguagens que eram muito imperativas, hoje incluem vários componentes funcionais. Talvez o exemplo mais canônico seja, mais icônico, desculpa, seja C++. Então, assim, C++ é uma linguagem extremamente imperativa, orientada a objetos, que hoje possui expressões lambda, por exemplo. Tem um combinador chamado transform, que de fato implementa tanto map, quanto filter, quanto reduce, assim, dentro desse pacote chamado algorithms.h. Então, assim, a comunidade C++ sentiu necessidade de ter esses padrões incorporados à linguagem, map, reduce, filter, group by. Então, assim, hoje isso existe na linguagem. E não só em C++, Java também, linguagem extremamente imperativa, hoje já provê todos esses componentes funcionais. Então, normalmente as pessoas entendem que eles tornam os programadores mais produtivos. Então, assim, um laço passa a ter uma linha só. Assim, e os padrões são mais claros, né? Então, eu sei que o laço está fazendo redução, está fazendo mapa, ou está filtrando. Então, assim, o programa, ele fica, o próprio código passa a ser uma documentação do que o código está fazendo. Assim, e tem alguns princípios de programação também, né? Os programas têm menos razões para mudar. Assim, uma vez que a superfície do programa é menor, ele tem menos forças levando o programa a mudanças. Então, o programa tende a ser mais estável. Então, assim, isso é algo que naturalmente aconteceu em várias linguagens. Então, todas elas incorporam hoje esses combinadores funcionais. Antes de eu passar para a próxima pergunta que está aqui, alguém quer fazer mais algum comentário, pergunta? Tá bom. Pergunta 2. Gostaria de entender melhor qual a diferença quando usamos... Ah, não, esse aqui eu já respondi. Costumo estudar sobre Data Science e notei que os métodos de Map e Filter estão bastante presentes no Pandas, biblioteca de Python para manipulação de data frames. Curiosamente, os métodos do Pandas sempre retornam um novo data frame após a aplicação das transformações, para evitar mudanças na base de dados original. Fiquei pensando se isso tem alguma relação com a imutabilidade pregada pela programação funcional. Talvez fazendo uso do Map, Filter e Reduce na sua implementação, ou se é apenas uma medida de precaução para evitar alterações indesejadas. Tá, então, assim, imagino que alguns de vocês conheçam o Pandas, né? O Pandas é o R de Python. Assim, talvez assim, alguns de vocês conheçam R também. Então, R é uma linguagem de programação, já antiga, inclusive, que também ressurgiu das cinzas com a ciência dos dados. Então, assim, hoje R é uma linguagem muito conhecida. Está entre as 20 linguagens mais populares nesse índice, chama TIOP, que rastreia a popularidade das linguagens de programação. Mas, enfim, então, Pandas é um pacote de Python, né, extensão de Python, e é extremamente funcional. Então, assim, ciência dos dados é um domínio onde a programação funcional ela passa a ser muito importante. Então, tanto em Pandas quanto em R, por exemplo, notem que assim, existem operações imperativas, tanto em R quanto em Python via Pandas, mas a gente trabalha com os dados muito combinando os dados. Então, eu quero, por exemplo, extrair uma coluna de uma matriz, né? Em Pandas isso chama data frame, em R também. Então, assim, eu consigo produzir um novo data frame, que de fato é uma cópia. Então, assim, eu não preciso, não tem problema se eu modifico o data frame original. Então, o consenso é que escrever essas cópias, assim, tem um custo, claro, eu não estou copiando o dado,
mas isso tende a ser mais eficiente no sentido de ter programas mais corretos, mais fáceis de entender, mais claros, a quantidade de bugs passa a ser menor, porque, de fato, a gente não tem duas referências para a mesma porção de memória. Então, algo muito complicado em programação é o fato de eu ter dois nomes diferentes se referindo à mesma coisa. Então, eu modifico um e o efeito da modificação aparece no outro nome. Então, assim, isso torna a programação mais difícil, né? É uma fonte de bugs. Então, a programação funcional pura, isso desaparece. Mas, assim, eu não quero defender a programação funcional. Assim, é claro que eu gosto, né? Acho super bacana, eu uso no meu trabalho, inclusive. Mas, assim, não é uma panaceia. Programas funcionais tendem a ser menos eficientes. Do ponto de vista computacional, assim, programação imperativa, programas compilados, imperativos, tendem a ser mais rápidos. C, até hoje, é a linguagem de programação mais rápida que existe, mais eficiente que existe. Mas há várias vantagens de programação funcional. Eu imagino que vocês tenham visto algumas delas, assim, com esses combinadores, né, com o map, filter, reduce, por exemplo. Antes de eu passar para a próxima questão, alguém quer fazer um comentário? Bom, então vamos lá. Próxima questão. Essa aqui, acabei de ver, né? Por que na programação funcional não é permitida a criação de variáveis locais que mudam de valor ou loops for? É possível criar uma função sumL com for que não altere nenhum estado externo, aparentemente, que retorne o mesmo valor para as mesmas entradas sempre. Então, talvez a pergunta é por que o for ele não existe em programação funcional? Na verdade, assim, um laço com o contador, assim, inicializa o contador, verifica a condição em cima do contador, executa comandos e incrementa o contador. Isso é um padrão de programação imperativo. Assim, em linguagem de programação, existem dois grandes mundos, o mundo imperativo e o mundo declarativo. Dentro do mundo declarativo, eu tenho o submundo funcional. Mas, enfim, um programa imperativo é um programa que dá ordens ao computador. Assim, imperar é dar ordens. Então, for, ele é um padrão imperativo. Coloque 0 no contador, isso é uma ordem. Verifique se o contador é menor do que n, é outra ordem. Se for menor do que n, então execute esse comando. Assim, tem muito verbo aqui. Então, assim, são várias ordens. É um padrão de programação imperativo. Então, o modelo funcional, ele não vai ter essas ordens. No modelo funcional, assim, sendo um modelo declarativo, um programa não é um algoritmo de como fazer algo. Ele é mais uma descrição do que é esse algo. Certo? Então, a soma de uma lista é o primeiro elemento somado à soma do resto da lista. Então, assim, vejam que a recursão é muito necessária, porque eu preciso descrever uma coisa com base nela menor. Assim, eu não posso dar ordens. Então, for, assim, um loop com for, é uma construção inerentemente imperativa. Isso não é um modelo funcional. Agora, eu posso ter programas imperativos que são funcionais, no sentido de serem referencialmente transparentes. Se dadas as mesmas entradas, eu tenho as mesmas respostas. Isso é uma boa prática de programação. Então, assim, é possível fazer isso, né? E a gente faz isso. Por exemplo, em C++ é uma boa prática colocar o qualificador const no lado dos métodos, assim, indicando que aquele método não altera nenhum estado dentro do objeto. Então, assim, trabalhar com constantes é algo bom, assim, em programação. Tanto que em linguagens assim, mais modernas, tipo Kotlin, por exemplo, né, assim, que é usada para programar o Android, as variáveis por padrão são constantes. Se eu quiser que elas mudem, eu tenho que usar uma sintaxe para isso. Então, assim, o consenso hoje é que quanto mais constantes eu tenho no programa, menor. Quanto mais valores imutáveis eu tenho no programa, é menor. Mas notem que existem algumas variantes de for, por exemplo, né, de laços, que são comuns em programação mesmo funcional. Por exemplo, eu tenho em R eu tenho o apply. Em pandas eu tenho o apply também. O apply é tipo um for funcional, assim, um for each. Para cada elemento faça algo. Assim, é um for sem contador. Mas é um laço funcional, a gente pode falar assim.
Antes de eu passar para a última pergunta que eu anotei aqui, algum comentário ou mais alguma outra dúvida? Professor, me pareceu muito que esse problema recursivo, no caso desse paradigma aí, as melhores soluções, assim, elas são bem pequenas, assim, do ponto de vista de escrita textual mesmo. Então, eu queria saber se é possível, assim, após que a gente concluir o curso todo, acabar o prazo, né, para enviar os EPLs, se vocês poderiam disponibilizar, assim, as suas respostas, só para a gente comparar e ver como que você resolveria o problema, sabe? Porque eu vi que muita gente muita gente construiu funções de forma diferente, algumas, né, mais elegantes do que a outra. Então acho que seria tipo legal poder comparar e ver como que a nossa resposta, sabe, foi em comparação, pelo menos a do professor. Assim, tem as respostas, né? Para construir os EPLs, eu tive que construir o gabarito. Eu vou ver com os outros professores do curso. Eu não sei se eu posso postar as respostas nas listas de discussão. Posso enviar por e-mail se vocês me escreverem. Porque como a gente assim, quer usar o curso mais vezes, né? Se as respostas estiverem públicas, assim, os EPLs perdem um pouco o sentido. Então, eu acho que eu posso enviar por e-mail, mas eu vou ver com os outros professores se esse Moodle ficar aberto só para vocês, mas não para os próximos alunos. Aí eu acho que não tem problema postar, não. Eu vou olhar, tá bom? Mais alguma pergunta antes de eu passar para a próxima e última pergunta que eu anotei aqui? Professor, está dando para me ouvir? Está dando para me ouvir? Sim, né? Não é tanto uma pergunta, não. Eu queria mais pedir uma referência assim, para aprofundar em programação funcional. Você pode indicar alguma coisa assim, um livro? Bom, tem vários livros. Se vocês digitarem Functional Programming no Amazon, assim, vai vir mais de 30. A maior parte dos livros se refere a uma linguagem específica. Então, tipo, programação funcional em Haskell, programando com types em Idris, outra linguagem. Tem um livro que eu gosto bastante, e agora, inclusive, está aberto, é da O'Reilly, que é a editora, né? O'Reilly. Então, chama Functional Thinking. Então, ele não fala de uma linguagem específica, ele mostra vários exemplos de programas funcionais em Java, Scala, Clojure e Groove, que são linguagens que executam na JVM. Eu acho um livro super bacana. Então, Functional Thinking, da O'Reilly. Está disponível hoje, agora, na internet. A O'Reilly abriu vários livros por causa da pandemia, então vocês conseguem pegar. Mas assim, tem vários outros. Então, o livro que o professor antigo, né, de programação funcional utilizava na UFMG, no curso de programação funcional, era programação funcional em Haskell. Então, usava principalmente em Haskell. Alguma outra pergunta? Olha, gente, então, assim, a última pergunta aqui, e eu acho que eu vou ter que terminar a live daqui a pouco, tem que dar banho no Gabriel, mas qual a diferença entre a tipagem dinâmica e a tipagem estática, e por que você diz que a tipagem dinâmica facilita o reuso? Python é uma linguagem dinamicamente tipada. Assim, isso não significa que tipos não existem, os tipos existem. Só que eles são descobertos durante a execução do programa. Então, assim, é um pouco diferente de linguagens como C, Java, Kotlin, Pascal, são todas linguagens estaticamente tipadas, C++. Então, numa linguagem estaticamente tipada, o compilador, ele conhece o tipo de tudo. Numa linguagem dinamicamente tipada, os tipos são descobertos enquanto o programa executa. Então, tipagem estática, ela tem várias vantagens. Assim, as duas principais vantagens são eficiência e documentação. Assim, o tipo funciona como documentação. Quando eu escrevo int na frente de uma variável, de fato, estou documentando aquela parte do programa, né? Uma documentação que o compilador verifica. Então, e linguagens estaticamente tipadas, elas são muito eficientes, porque
Bom, se eu sei que um tipo é inteiro, eu não preciso representá-lo como um objeto, por exemplo, igual em Python. Então, assim, em Python, inteiro é uma tabela hash, assim, em essência. Então, isso é pouco eficiente, né? Se eu quero somar duas variáveis, eu preciso primeiro verificar qual é o tipo delas, verificar se o tipo é somável, e aplicar a operação de soma e criar um objeto novo daquele tipo. Então, assim, em linguagens dinamicamente paras, elas são menos eficientes. Mas há várias linguagens dinamicamente paras. Python é uma delas, e a gente tem, bom, R, por exemplo, em ciência dos dados, Ruby, PHP, JavaScript, sim, é super popular. A grande vantagem de tipagem dinâmica é reuso. Então, a gente realmente programa para as interfaces. Quer ver? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar compartilhar minha tela de novo, aí eu posso mostrar alguns exemplos. Deixa eu tentar fazer isso. Eu imagino que vocês consigam ver minha tela agora, não conseguem? Imagino que sim, né? Ó, então aqui eu tenho o Python, vou escrever uma função, por exemplo, fatorial. Ó, assim, é uma função bastante ingênua, né? Assim, bastante inócua. Olha só, o tipo de x é int. Okay? Um número maior. Isso é um número grandão. Okay? Ó, então, o tipo de x é int. O tipo de y é long. Long aqui não é um inteiro de 64 bits, é uma estrutura de dados mesmo. Mas olha que bacana. Assim, é o mesmo código, a mesma função fatorial. Então, f de 10 tem um tipo que é diferente de f de 100. Okay? E nota que eu, programador, não preciso me preocupar com isso. Em algum momento acontece um overflow, se eu tento multiplicar o número por um número que não cabe em 32 bits. Aí o ambiente de execução entende isso e cria uma estrutura de dados para cuidar disso para mim. Em nenhum momento eu me preocupei com isso na minha implementação de fatorial. Assim, eu apaguei ela, né? Talvez não devesse ser apagado, mas a implementação ela era bastante simples. Então, assim, em nenhum momento eu preciso me preocupar com esse tipo. Então, aqui return one, else, return something else. Então, assim, em nenhum momento eu tive que me preocupar com contratar essa possibilidade do overflow. Quer ver outra coisa legal? Def, sei lá. A que eu mostrei na lista de discussão era tipo f de x. Foi essa função que eu mostrei, né, na lista de discussão. Então, vejam bem, ela funciona com qualquer coisa que saiba que tem operação de indexação. Então, por exemplo, f disso aqui, f de set, isso aqui, f de set, não, acho que eu escrevi errado aqui. Não, set, desculpa, set não tem x de 0. Não esse set, mas, por exemplo, f de range. Range de 0 a 10. Vai funcionar também. Ou então, se x é igual a uma tupla, por exemplo. Oi, true. F de x. Então, vejam bem, o código é muito simples. E o sistema de tipos não entra na minha frente. Qualquer tipo, qualquer dado que tenha essa operação de indexação vai funcionar com essa função. Qualquer dado. Então, assim, eu não preciso de antemão prever quais são os possíveis tipos com os quais essa função precisa ser usada. Aí, assim, é claro que linguagens estáticas, elas têm recursos para tentar conseguir esse tipo de reuso, né? Assim, polimorfismo, né? Tem vários tipos de polimorfismo.
Então, assim, mas é algo que o programador precisa programar. Ele vai ter que, de alguma forma, escrever uma função polimórfica que lida com tipos diferentes, que é algo que, na linguagem dinâmica, não é um problema. Assim, então, assim, isso passa a não ser um problema na linguagem dinâmica. Gente, vamos responder a última pergunta aqui, tem a do Luiz. Se tiver mais alguma, eu respondo também. Aí depois eu termino a live. Então, Luiz, sua pergunta. Só essa forma aí que você disse que o programador não precisa se preocupar com tipo, etc. Essa é uma característica de linguagem funcional? Tipo, não ter que preocupar com isso? Não. Isso é uma característica de linguagens dinamicamente tipadas. Algumas são funcionais, como Lisp, Elixir e Erlang, são linguagens funcionais, dinamicamente tipadas. Outras são estaticamente tipadas, Haskell, ML, são linguagens estaticamente tipadas. Então, assim, mas essa característica, duck typing, esse modelo de tipagem, é algo que é inerente a linguagens dinamicamente tipadas. Ok, obrigado. Gente, tem alguma última pergunta? Pessoal, então, foi um prazer ter vocês no curso. Eu ainda vou estar respondendo dúvidas na lista de discussão. Igual eu falei antes, um dos objetivos de dar esse tipo de curso, de interagir com a comunidade, também fora da UFMG, é atrair possíveis candidatos ao nosso programa de pós-graduação. Então, eu faço pesquisa em compiladores. Então, nós temos um grupo de compiladores, a gente produz artigos na área de linguagem de programação. Quem tiver interesse em fazer pesquisa em compiladores vai ser muito bem-vindo, assim, no nosso processo seletivo de mestrado ou doutorado. Os alunos que se formam no grupo de compiladores, eles conseguem empregos muito bons. Então, a gente tem, hoje, alunos trabalhando no Numba, por exemplo, alunos trabalhando na Igalia, na implementação de JavaScript, no JavaScript Core. Tem vários alunos trabalhando na ARM, em Cambridge. Assim, alguns alunos fazem startups aqui com segurança de dados, né, segurança de software. Então, assim, é um mercado muito promissor. E é uma área super interessante, de compiladores, execução de programas. Então, é isso. Assim, foi um prazer estar com vocês. E eu me despeço aqui. Tá bom? Vou terminar a gravação agora.